Bom dia, família Maple. Hoje nós vamos conversar sobre estratégias de divisão e como que a multiplicação é um ponto de partida para situações de divisão. A gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias que nós já vimos com as crianças e falar de alguns termos que não são tão comuns no português como quando aparece na mitologia canadense. Então vamos lá. Primeiro vamos lembrar que toda divisão vem de uma multiplicação. Porque tanto a divisão quanto a multiplicação estão falando de um número de grupos, misturando português com inglês, um número de grupos, um número dentro do grupo, de um único grupo, e do total, quando eu ponho todos os grupos com tudo dentro, né? Então, eu tenho 5 grupos. Dentro de cada grupo eu tenho 10 e o meu total é 50. Quando eu tenho uma situação de divisão, eu provavelmente perco uma dessas informações, né? Estou missing one of the information. Então eu sei que eu tenho 50 no total, eu sei que eu tenho 5 grupos, mas eu não sei quanto eu tenho dentro de cada grupo. Isso é mais ou menos a configuração da divisão. Enquanto na multiplicação eu não tenho essa informação, na divisão eu não tenho essa informação. Então é sempre a busca pelo X. Obviamente a gente não usa essa linguagem ainda para o 5º ano, mas é saudável eles começarem a pensar dessa forma. Eu estou buscando por uma informação que o problema está pedindo. Se eles entendem isso aqui, quando eles chegarem lá no final do Fundamental 2, que eles verem 2x igual a 32, eles vão entender por que o 2 que está multiplicando passa dividindo. Porque a multiplicação e a divisão estão conectadas. É por isso que numa equação o 2 passa dividindo, ou ele passa subtraindo, porque a subtração e a adição também são conectados. Então, se ele entende que a multiplicação e a divisão são conectadas, assim como a adição e a subtração são conectadas, quando ele chegar aqui nesse momento de equação, vai ser tudo muito mais tranquilo, porque é simplesmente uma transferência de conceito, é simplesmente um aprofundamento de conceito, certo? Então, a gente sempre utiliza a multiplicação como ponto de partida para a resolução de um problema. Esse geralmente é o desafio da criança. Por onde eu começo? Qual que é o meu primeiro passo? Aí vai variar as estratégias. Quando eu tenho números pequenos, então, por exemplo, 72 dividido por 3, então ele tem que encontrar uma sentença de multiplicação. Então, 3 vezes quem me dá 72. Como esse número ele é pequeno, a gente chama de two-digit numbers, eu sempre falo, vai pro 10 ou vai pro 5. Como é um número alto, eu iria pro 10. Então, 3 vezes 10 é 30. Se eu ponho mais 10 grupos, outro 30, que já me deu 60. Pro 60 chegar no 72, está faltando 12. 3 vezes 6, 3 vezes 4 é 12. Então eu descobri que se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 10 grupos, e depois eu ponho mais 4 grupos, eu encontrei o 72. Então eu preciso de 10, 20, 24. 3 vezes 24 me dá 72. Então 72 dividido por 3 me dá 24. Então eu utilizei sentenças de multiplicação, a gente chama de multiplication sentence, para encontrar esse 72. Eu sempre corro ou pro 10 ou pro 5. Como o número era bem mais alto que 30, eu já logo corri pro 10, eu nem utilizei o 5. Ok? Então, essa aqui é a situação mais básica, é como a gente começa a conversa sobre a divisão. Quando os números começam a aumentar um pouco, então, né, a gente vai falar
de números de 3 dígitos. Vamos continuar com 3. Deixa eu pensar. Ok. Quando a gente começa a falar de números um pouco maiores, utilizar aquela estratégia, então, por exemplo, 3 vezes 10, 30. Aí se eu vou indo de 30 em 30, também acaba sendo meio tiro no pé, porque acaba caindo numa repeated addition, né? Vai somando até chegar no número. E a ideia não é essa. A ideia é que você encontre o resultado da forma mais rápida. E aí é que entra a estimativa, que é o estimated quotient e o comparable number. Né? Então, o comparable number é como que eu arredondo esse número aqui para estar mais próxima a esse número e facilitar o meu processo de multiplicação. Então, ao invés de utilizar 132, eu vou utilizar 120. Esse 120, ele veio dos múltiplos de 3. Então, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 6, 9, 12, 15. Eu poderia ir para o 150? Poderia, mas aí eu teria que tirar grupos ao invés de somar grupos. Eu vou utilizar o 12. E aí eu sei que 3 vezes 4 é 12, então 3 vezes 40 é 120. Eu estou muito mais próxima do que se eu estivesse indo de 10 em 10. Dá para fazer assim também, óbvio que dá. Mas assim eu estou muito mais próxima. Para eu ir de 120 a 132, está faltando 12. E eu já sei, porque eu estou com os meus múltiplos aqui. Então dá 132, 3 vezes 44. 3 vezes 44 igual a 132. 132 dividido por 3. 44. Então, eu sempre utilizo uma multiplicação para chegar na minha divisão. Certo? Para tornar a minha vida mais fácil, eu uso o comparable number, que é o número de estimativa. Eu pego um número mais redondo do que esse aqui. Algumas crianças, o que a gente tem que tomar cuidado é que não é simplesmente arredondar um número. É você encontrar um múltiplo que quando você arredonda vai te ajudar. Porque eu poderia ir para 130, mas 130 não me ajuda. Porque 13 não é um múltiplo de 3. Enquanto o 12 é um múltiplo de 3. Então, fazer 120 me ajuda muito mais do que fazer 130. Se eu fizesse 150, até porque 15 também é um múltiplo de 3, se eu fizesse 150, eu teria que tirar grupos. Porque, ó, né, a gente faz aqui a subtração, eu estaria com 18 a mais. 18 é 3 vezes 6. Então, para eu achar 150, eu fiz 3 vezes 5 igual a 15. 3 vezes 50, 150. Eu descobri que eu tenho 18 a mais do que eu realmente queria. Então, eu tenho que tirar esses 18. Os 18 vêm de 3 vezes 6. Então, eu tenho que tirar 6 grupos desses 50. E aí, 50 menos 6, 44. Dá para ser feito. Eu acho um processo um pouco mais complicado para a criança visualizar. É muito mais fácil ela entender que eu tenho um número de grupos, não foi suficiente, eu coloquei mais grupos, do que eu tenho muitos grupos e estou tirando alguns grupos porque foi grupos demais. Então, eu acredito que indo para o múltiplo menor e mais próximo é mais fácil, até porque vai ajudar a gente nesse momento aqui, né? E a gente faz, na verdade, desse jeito. Os dois são válidos, os dois estão trabalhando a mesma coisa, é só um design diferente. E aí eu vou falar com um pouquinho mais de ênfase nessas estratégias no próximo vídeo. Thanks for watching!